Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji. Nessa edição que está sendo gravada nesse dia 10 de julho, tá? Uma gravação aqui pegando no finalzinho da noite de sábado, tá? E fazendo esse 20º e último episódio, tá? Da temporada do primeiro semestre de 2021. Tá? Então, como tinha avisado no programa anterior, tá? Depois desse último episódio, tá? O programa vai entrar em um breve recesso, tá? E estaremos retornando aí com uma data de previsão para o dia 18 de agosto. Tá? Outra mudança que estou pensando em fazer também seria reduzir os episódios da temporada, tá? De 20 para 18 episódios, tá? Porque aí, de acordo com o cronograma que vai pegar nessa próxima temporada, tá? E também para casar melhor com os trabalhos que eu tenho que fazer na Universidade Federal do Tocantins, tá? E também com a minha militância política dentro do Partido dos Trabalhadores. Tá? Então, agora que passei esses informes iniciais, tá? Então também vamos para a nossa mensagem inicial tradicional, tá? De sempre lembrar que caso vocês gostem desse vídeo, tá? Lembre-se de curtir e compartilhar ele para ajudar tanto na divulgação deste vídeo quanto na divulgação do canal. E para o início do último episódio desta temporada, tá? Então é bom a gente fazer uma revisão de como está a situação da pandemia do coronavírus, tanto no Brasil quanto no estado do Tocantins. Tá? Então, no caso aqui, temos uma notícia para dar pelo menos um certo alívio sobre essa situação, tá? Porque nos últimos programas a gente estava alertando que estava tendo um crescimento bem rápido, né? Tanto o número de infectados quanto o número de óbitos pela doença, tá? Que eram indícios e que estava tendo início de uma terceira onda da pandemia, né? Aqui no nosso país, tá? Mas felizmente, né, o programa de imunização, né, com a vacinação contra o coronavírus pelo SUS, tá? Finalmente está começando a dar resultados, tá? E pelo menos dessa vez ele conseguiu pelo menos conter o avanço dessa terceira onda, tá? Onde nas últimas semanas nós temos experimentado, né, uma queda, tanto na média semanal de infectados quanto na média semanal de óbitos pela doença, tá? Mas ainda não é momento de comemorar, tá? Falando, é só um certo alívio, tá? Certo? Porque ainda estamos tendo um número de infectados e mortos que ainda está acima, inclusive, do que foi o pico da pandemia do coronavírus no ano passado. Tá? Então, temos que olhar com cuidado esses dados. Tá? Bom, tá certo? E dessa forma, então, passando aqui também esses dados, nós temos que, no caso do Brasil, então, em 10 de julho, por isso tem que tomar cuidado, porque a doença ainda continua avançando. Tá? Nós passamos da marca de 19 milhões de infectados, tá? E também, infelizmente, passamos também da marca de 532 mil óbitos por coronavírus. Né? Como falei antes, porque a vacinação, nesse momento, ajudou a conter a doença. Tá? Certo? Mas ela ainda não está tranquilo, porque a taxa de imunizados aqui na população brasileira ainda é de 14%. Tá? E a Organização Mundial de Saúde, a OMS, indica que o nível que passaria a ser seguro, né, seria quando tivesse mais de 80% da população imunizada contra o coronavírus. Tá? Então ainda estamos longe, ainda um caminho longo a ser percorrido. Tá? E também o cuidado tem que ser feito aqui no Tocantins também. Tá? Felizmente, assim, também o número de infectados e óbitos tem caído nas últimas semanas aqui no Tocantins também, tá? Mas ainda a doença ainda continua avançando, tanto que aqui no Tocantins, no número de infectados, nós já passamos da faixa de 202,2 mil infectados, tá? Bom, e também atingimos a marca triste de 3.315 óbitos pelo coronavírus aqui no estado do Tocantins, tá? Com um alerta, inclusive, para a região sul, tá? Onde aqui na cidade de Gurupi, tá? É onde está tendo o acúmulo da maioria das mortes por Covid pelos últimos 3 dias consecutivos. Tá? Bom, então ainda é para ficar em alerta. Tá? Então, assim, para ter um certo alívio, que pelo menos a terceira onda da pandemia foi contida, graças à vacinação contra a Covid, graças ao SUS, tá? Graças à ciência, desenvolver as vacinas. Tá? Bom, tá certo? Mas ainda não é momento de comemorar. Tá? Vamos continuar tomando os cuidados ainda, porque a estrada a ser percorrida até o final da pandemia ainda é longa.
E em uma outra frente, né, nós temos que os movimentos pelo fora Bolsonaro começam a ganhar cada vez mais força aqui no nosso país, tá? Onde no último dia 3 de julho, nós tivemos que as ruas das principais cidades, tanto no nosso país quanto no exterior, tá, elas foram marcadas por manifestações, tá, bem fortes, né, tá bom, exigindo a punição do principal culpado pelo agravamento da pandemia do coronavírus no Brasil, tá, que é o desgoverno do presidente fake news Jair Bolsonaro. Tá, tá certo? Bom, e são movimentos, né, que mostram uma população, um movimento de pessoas que são mais conscientes, tá, que sempre procuraram, dentro do possível, tomar as medidas, né, de prevenção contra o coronavírus, como o uso de máscaras e o uso de álcool em gel. Tá? Mas que infelizmente ainda existe um certo risco ainda com a doença, tá? Mas é um ponto que a população foi obrigada a sair às ruas frente à inércia das nossas instituições aqui no nosso Brasil, que se revelaram uma verdadeira piada, tá? Tanto na questão de parlamento, questão judiciário, tá certo? Bom, que ficaram se omitindo frente a um genocídio que causou a morte de mais de 530 mil vítimas aqui no nosso país. Tá? Então, é um ponto que infelizmente a população foi obrigada mesmo a ir às ruas para se arriscar. Tá? Bom, tá certo? Porque é um ponto em que infelizmente, né, nós temos que aquele miliciano maluco na presidência, que inclusive chegou a arrancar máscara de criança, né, no meio de uma pandemia, se revela mais perigoso que o próprio coronavírus. E graças a essas manifestações, né, pelo fora Bolsonaro, que ganha cada vez mais força, tá, ela consegue colocar esse desgoverno de desqualificados cada vez mais nas cordas, tá, onde as pesquisas têm apontado, tá, o aumento da rejeição a esse miliciano maluco que está na presidência, tá certo? Junto também com o aumento da popularidade do ex-presidente Lula, tá, que começa a ganhar cada vez mais liderança nas pesquisas para as eleições presidenciais de 2022. Né? Bom, certo? Mas isso acontece porque começa a ficar cada vez mais clara a diferença entre o estadista Lula, tá, e o delinquente Jair Bolsonaro, que fica lá arrancando máscara de criança no meio de uma pandemia. Tá? Tá certo? Bom, e isso também acaba levando como consequência também, tá, a levar mais furos também naquela rede de proteção, tá, que estava ajudando a cobertar as sujeiras da família Bolsonaro. Tá? Porque conforme a família Bolsonaro vai ficando cada vez mais, né, tá bom, acuada, tá, cada vez mais nas cordas, tá? Então aquela rede de proteção que estava cobertando a sujeira da família fica também cada vez mais, né, mais limitada, tá? Então é por isso que surge agora, no início dessa semana, tá bom, os áudios, né, de uma ex-cunhada de Bolsonaro, tá, mostrando, né, dando indícios do envolvimento direto de Jair Bolsonaro no esquema das rachadinhas, na época que ele era deputado federal, tá? Onde, né, essa ex-cunhada faz a reclamação que o irmão dela, né, que era funcionário fantasma lá do Jair Bolsonaro, tinha sido demitido porque ele não estava passando, né, mais dinheiro que Bolsonaro queria lá do esquema das rachadinhas, tá? Onde a família Bolsonaro contrata funcionários fantasmas, tá, que não aparecem para trabalhar, mas deixam o nome lá no registro, tá, para receber o seu salário na forma de dinheiro público. Tá? E esse dinheiro público, né, posteriormente é dividido, né, entre o funcionário fantasma, que deixou o nome lá no registro, tá, e outra parte é passada para a família Bolsonaro. Tá? Então a demissão desse irmão da ex-cunhada de Bolsonaro veio porque, né, tá bom, o Bolsonaro era guloso demais. Ele queria mais dinheiro da rachadinha lá desse funcionário fantasma. Tá? Isso que tem sido apontado por esses áudios que foram revelados ao longo da semana passada. Né? Certo? Bom, e outro ponto que tem deixado, né, o Jair Bolsonaro cada vez mais acuado também é o escândalo da Covaxin, tá? Que é aquele caso da vacina, né, tá bom, indiana, né, que ainda não passou pelos testes de segurança, né, da vacinação, tá? Mas que foi acelerado sua compra pelo desgoverno Bolsonaro porque foi uma compra superfaturada,
tá? Onde então os aliados do Bolsonaro podiam ganhar uma mamata por trás. Tá? Essa mamata, né, devido a esse superfaturamento, veio por meio de uma empresa intermediária, a Precisa, né, que é ligada ao deputado Ricardo Barros, do Centrão. Tá? Certo? E esse escândalo, né, ele surgiu também de uma denúncia, né, do deputado federal Luiz Miranda, que embora fosse da base lá do Bolsonaro, tá certo? Ele tem o irmão dele, né, que é servidor dentro do Ministério da Saúde, né, que denunciou o esquema. Tá certo? Bom, então é nisso, né, que veio depois o testemunho do deputado Luiz Miranda à CPI do genocídio, tá, relatando, né, que ele alertou o próprio Jair Bolsonaro sobre esse esquema, tá, mas que, em consequência, Jair Bolsonaro ficou quieto, né, ajudou a esconder a denúncia. Né? Bom, de novo, cometendo mais um crime de responsabilidade, que é o da prevaricação. Tá? Porque ao receber a denúncia, tá, ele tinha obrigado de encaminhar isso para investigação, coisa que não foi feita na época. Tá? Bom, tá certo? E em cima disso, então, que veio a cobrança, né? Porque então você tem esse testemunho do deputado federal Luiz Miranda, falando que o Bolsonaro prevaricou, né? Que ele fez a denúncia, Bolsonaro fingiu que não ouviu, né? Tá certo? Então veio a cobrança a partir da CPI do genocídio, cobrando: ô Bolsonaro, você tem esse testemunho contra você, você vai falar alguma coisa sobre o assunto? Né? Porque Bolsonaro estava há mais de 2 semanas calado sobre essa conversa, né? Tá certo? Sobre essa denúncia, sobre esse escândalo, sobre esse seu desgoverno de milicianos corruptos. Né? Bom, tá certo? Bom, e em cima desse silêncio, né, que veio essa cobrança da CPI do genocídio. Tá certo? Bom, aí depois de mais de 2 semanas de silêncio, né, que Bolsonaro vai lá a público falar, né, o termo que talvez fique para os livros de história, para piada lá das gerações futuras do nosso país. Né? Ele falou lá que caguei para a CPI, não vou falar nada sobre esse assunto. Né? Bom, tá certo? De novo mostrando aquela grosseria, fazendo pose de valentão, tá? Mas é uma grosseria para esconder a covardia do medroso Jair Bolsonaro, que é o mesmo covarde que fugiu de todos os debates do segundo turno das eleições de 2018, e mostra de novo sua covardia, que ele esconde no meio dos palavrões. Né? Bom, tá certo? Mas, né, por trás dessa grosseria, mostrando sua covardia, tá, você tem então que esse silêncio de Jair Bolsonaro sobre o episódio revela muito mais do que se ele tivesse dado uma resposta direta. E dentro da esteira do escândalo das vacinas superfaturadas, né, por meio de empresas intermediárias, tá, surgem novas revelações sobre o escândalo que veio agora de uma briga que começa a surgir entre 2 gangues que estavam no Ministério da Saúde naquela época. Né? Que de um lado você tem a gangue do Centrão, né, que é representada pela figura do deputado federal Ricardo Barros, né, que é a liderança do governo lá na Câmara de Deputados, e também aquele deputado que ficou xingando os professores e professoras do nosso país de vagabundos. Né? Bom, tá certo? Que agora fica claro que uma parte desse xingamento é porque era para ajudar a esconder a sujeira que estava por trás dele mesmo. Tá? Bom, e de outro lado nós temos também a gangue dos militares, tá? que era representado pela figura do general Eduardo Pazuello, que na época dos escândalos ele era ministro da Saúde. Tá? E essas gangues começam a se digladiar hoje, porque agora que está começando a estourar esse escândalo, agora fica lá o esgoto a céu aberto, com cheiro lá, né? Tá bom? Enojando, né? Toda a população brasileira, eles começam uma gangue querer empurrar a outra mais na lama para ver se consegue escapar, né, ilesa desse escândalo. Tá? Bom, tá certo? Isso então começa com o surgimento de um novo capítulo desse escândalo, tá, aqui falando sobre uma outra empresa intermediária, né, de compra de vacina, que é a Davat Medical Supply. Tá? Então, que é um processo de compra também muito suspeito, tá? Onde essa outra empresa intermediária ela tinha como representante, né, tá bom, aqui no Brasil a figura do Luiz Dominguete Pereira,
né, que é cabo da PM e que aparentemente estava fazendo uma boquinha com um representante de uma empresa intermediária para compra de vacina contra a Covid. Né? Bom, certo? E na hora que ele foi fazer um testemunho na CPI do genocídio sobre esse novo episódio, tá? Ele também faz lá um papel de cavalo de Troia, porque é uma pessoa que é ligada à gangue dos militares, né? Tá certo? E dessa forma, então, ele solta lá um áudio muito suspeito, com fortes índices de adulteração, tentando desqualificar o testemunho anterior do deputado federal Luiz Miranda, tá? Para ver se consegue, na tentativa de ver se consegue se livrar, né? A figura do Jair Bolsonaro e, por tabela, a figura do Eduardo Pazuello do escândalo da Covaxin, tá? Mas nesse testemunho ele é obrigado a revelar também o escândalo pelo qual ele foi chamado para a CPI, né? E ele foi obrigado a testemunhar também, tá? O processo de uma cobrança de propina que teria sido feita sobre ele, tá? Por um servidor do Ministério da Saúde, que é o Roberto Dias, né? Que é um servidor do Ministério da Saúde que é ligado ao grupo do Centrão, lá com o Ricardo Barros, tá? Bom, isso que foi chamado, né, o Roberto Dias lá para testemunhar na CPI, tá? Onde, para tentar livrar sua cara, ele alega lá que realmente teve essa reunião, né, alegada da cobrança da propina, que foi num restaurante, né, lá em Brasília, né, tá certo? Bom, mas ele alega que foi uma pura coincidência, né, ele ter encontrado essas pessoas lá no restaurante, né? Bom, e que não foi uma reunião marcada, que não teve cobrança de propina, né? Bom, que é uma versão que cai por terra, né? Porque imagina lá você no restaurante e de repente aparece lá uma oportunidade para negociar a compra de milhões de vacinas contra a Covid, né? Tá bom? Tá certo? Então, frente a essa situação, né, você teve agora, né, nessa CPI do genocídio, né, a decretação da prisão, né, de Roberto Dias por falso testemunho, né? Bom, tá certo? Bom, aqui o presidente da CPI, Omar Aziz, cansou de fazer papel de palhaço, né, depois de ficar deixando os bolsonaristas mentindo à vontade na CPI, né? Tá certo? Aí, essa parece que foi a gota d'água para ele, né? Mas nesse testemunho que levou à prisão do Roberto Dias, né, tá bom? Ele revela também um outro personagem desse escândalo, né, tá bom? Que aí ele aponta agora, né, a participação, né, nesse processo de compra de vacinas superfaturadas, a presença também do coronel Elcio Franco, né, que é o segundo em comando do Eduardo Pazuello lá no Ministério da Saúde na época, né? Bom, tá certo? Bom, que ele detalha lá, né, a participação do coronel Elcio Franco nesse processo de compra de vacina superfaturada, onde Elcio Franco teve um papel importante para tentar acelerar esses processos de compra muito suspeitos, tá? Bom, tá certo? Então, dessa forma, nessa briga, né, entre, né, a gangue do Centrão, tá, e a gangue dos militares, que vai surgindo então essas novas revelações, tá bom, sobre o escândalo das vacinas superfaturadas, tá? Mas de novo, lembrando, tomar cuidado que essa está sendo a tática, tá? Uma gangue, tá, fica soltando, né, uma mentira ou alguma manobra para tentar se livrar a cara deles, mas ao mesmo tempo vai revelando também sujeiras do outro grupo, tá, para ver se consegue se livrar da história. E dentro das últimas revelações, né, que apareceu então dentro dessa briga de gangues dentro do Ministério da Saúde, apareceu por último, né, para ficar nos holofotes, né, dentro do escândalo das vacinas superfaturadas, o nome do coronel Elcio Franco, né? Então, como falei agora há pouco, ele era o segundo em comando, né, lá do general Pazuello dentro do Ministério da Saúde na época, tá? Mas que no início desse ano, entre fevereiro e março, tá, ele saiu do Ministério da Saúde e atualmente ele é assessor dentro do Ministério da Casa Civil, né? Tá certo? Aí quem que tinha essa posição na época dentro do Ministério da Casa Civil era o general Braga Neto, que era ministro da Casa Civil na época, tá? Mas dentro da troca de cadeiras, início desse ano, mais ou menos na mesma época que o coronel Elcio Franco foi para a Casa Civil, aí o Braga Neto foi ser ministro da Defesa dos governos Bolsonaro, né? Só para vocês verem como o nome do coronel Elcio Franco é um nome que está muito amarrado com todo esse núcleo, né,
dentro do desgoverno Bolsonaro lá no Palácio do Planalto. Tá certo? Bom, e por isso que não chega a ser surpresa, né? Você também ter, nesse mesmo momento que o nome do Coronel Écio Franco aparece nos holofotes da CPI do genocídio, você tem o movimento do General Braga Neto, junto com os comandantes das Forças Armadas, tá? Que é o Paulo Sérgio Oliveira, comandante do Exército, o Almir Garnier Santos, que é comandante da Marinha, e Carlos de Almeida Batista Júnior, que é comandante da Aeronáutica, todos eles soltando uma nota conjunta atacando a CPI do genocídio, né? Onde eles tentam atacar, né, uma declaração do Omar Aziz, que é o presidente da CPI do genocídio, onde simplesmente estava criticando os militares corruptos envolvidos no escândalo da vacina. Mas que nessa nota conjunta das Forças Armadas com o general Braga Neto, eles consideraram como se fosse um ataque à imagem das Forças Armadas. Né? Tá certo? Bom, isso é uma nota então que veio conjunta do Braga Neto com esses comandantes das Forças Armadas, que aqui nesse vídeo eu vou estar chamando dos três patetas. Tá? Três patetas porque eles não veem que fica óbvio para a população que esse movimento, tá, é um movimento não para defender a imagem das Forças Armadas, mas sim para tentar acobertar militares corruptos dentro do desgoverno Bolsonaro. Tá? E fica mais óbvio ainda se você lembra que esses três comandantes, esses três patetas que estão no comando das Forças Armadas atualmente, eles só assumiram essa posição graças às manobras do Braga Neto junto com Jair Bolsonaro. Tá? Então o movimento fica claro. Então você tem aqui esses três patetas, recebem a mamata, né, de virarem comandantes das Forças Armadas, e agora está vindo a moeda de troca, né, de eles se mobilizarem para proteger os corruptos dentro do governo Bolsonaro, né? Que é um papel de subserviência e não de proteção da imagem das Forças Armadas, né? Certo? Bom, e é um caso grave, porque é um momento que as Forças Armadas então estariam protegendo militares corruptos, mas não apenas isso, estariam também fazendo vista grossa, né, de todos os escândalos de corrupção que estão aparecendo dentro do governo Bolsonaro, como por exemplo sua relação com a milícia do Rio de Janeiro. Né? Tá certo? Que você tem inclusive, né, uma milícia que está tão à vontade com a situação atual do governo Bolsonaro, né? Tá certo? Que você tem lá o Frederic Wassef, que é o advogado da família, né, que é o clã Bolsonaro, né, que é o mesmo que ajudou a cobertar, né, esconder o Fabrício Queiroz, que é o meu Fabrício Queiroz, do escândalo das Sachadinhas, que na época era foragido da justiça. Tá? E esse Frederic Wassef se sentiu tão à vontade que ele lançou lá uma ameaça, né, até dentro dele, uma ameaça até de morte, tá, contra a jornalista Juliana Dalpiva, né, que é a mesma jornalista que revelou os áudios da ex-cunhada de Jair Bolsonaro, implicando diretamente Jair Bolsonaro no escândalo das Sachadinhas. Tá certo? Só para vocês entenderem que esse papel que está se prestando então as Forças Armadas nesse momento não é só para acobertar militares corruptos, eles também estão ajudando, né, a também acobertar todo o arcabouço do Jair Bolsonaro junto com as milícias do Rio de Janeiro. Né? Então, por isso que, para esse final de vídeo aqui, fica essa mensagem que dentro desse episódio nós temos que passar a imagem mais humilhante que as Forças Armadas estão se prestando nesse momento da história. Tá certo? Quer falar então que não se trata apenas de um movimento de comandantes corruptos protegendo militares corruptos, tá? Mas é um momento também que esses três patetas no comando das Forças Armadas, eles estão colocando toda a instituição das Forças Armadas num papel subserviente à milícia do Rio de Janeiro. Tá? É o momento então que você tem a figura então do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, todas elas lambendo os pés da milícia do Rio de Janeiro e se mostrando subordinados abaixo de Frederic Wassef e Fabrício Queiroz. Tá? É uma imagem dura? Sim. É uma imagem humilhante? Sim. Mas é uma imagem que temos que repetir agora todos os dias daqui para frente, tá? Para talvez tentar impedir que esse episódio se repita de novo para gerações futuras. Então, com isso, estamos encerrando o nosso episódio de hoje. Né? Estamos também encerrando a temporada do primeiro semestre de 2021 do nosso programa. Tá? Mas não precisa se preocupar que estaremos retornando em agosto, tá?
com previsão de data aproximada para o dia 18. Tá? Aí voltamos a estar retornando também em pacotes agora de 18 episódios por temporada. Tá? Certo? E lembrando também, caso seja interesse de vocês, vocês podem clicar no botão redondo que vai aparecer aí no final do vídeo, né? Para fazer inscrição no canal e também ter acesso mais rápido às últimas informações aqui do nosso espaço. Tá? Então, até mais a todos vocês. Nos veremos novamente então no mês de agosto.